Rota do Turismo, tenho o prazer de conversar, de bater um papo com Juliana Grazini, ela que é diretora da Vera Kiss. Eu tive o prazer de conhecê-la quando eu fui fazer um curso voltado à gastronomia e à importância de tudo aquilo que vem quando você recebe um prato na sua mesa. Por trás existem uns bastidores muito grandes. Juliana, como que você denomina a gastronomia? Minha nossa. Olha, é delicado, né, para uma pessoa que mora 26 anos na França, falar sobre esse tema, apesar de não ser a minha especialidade, aqui tudo cheira, a gastronomia a minha definição, né, é uma arte, para mim, de lidar com o lado não só físico e fisiológico da alimentação, mas o lado usar essa parte físico-química é, imbuída, assim, inspirada pelo entorno, pelo patrimônio, pelo território, né, o terroir, e transformar aquilo num momento mágico, né, não só um prato. Mas eu acho que para mim a gastronomia é esse saber viver através e com o alimento, e com a preparação, e com a mesa, e com o servir, com o apresentar, com buscar o melhor alimento, enfim, acho que para mim é tudo isso, a gastronomia, que é o que eu vivo aqui na França, né? Que Tá. aqui se respira muito, até o botequinho da esquina respira essa arte toda. E a gente está falando para um público que é voltado ao turismo regional. No Brasil, nós temos muitas belezas e muitos pratos desconhecidos. Com o teu expertise, que você veio para o Brasil para estar dando um treinamento para profissionais que trabalham com alimentação. O que que você discute muito nesses seus cursos? Que a gente poderia estar alertando as pessoas envolvidas com o turismo. Então, eu vou só situar, né? Eu acho que hoje em dia o turismo, principalmente europeu, a gente tem falado muito desse turismo gastronômico, do ligar não só, é, porque, claro, tudo onde a gente perde o equilíbrio acaba perdendo a graça, né? Quando é de um lado de mais e de menos. Então, esse turismo gastronômico, hoje em dia apesar dele ser um pouco questionado, porque alguns pratos, algumas coisas são descaracterizadas, ele também ele tem sido importante para mostrar cada região, valorizar a região e fazer com que as pessoas aproveitem aquele momento, né? E se fortaleçam. Então, assim, eu acho que não o turismo por turismo, para ir comer aquelas coisas de clube mediterrâneo, que todo mundo come o mesmo prato, etc. Acho que isso já está mais ultrapassado. Mas o comer no sítiozinho da Dona Chica, no boteco do fulano, isso tem atraído e mostra muito o turismo cultural, que vai além do ver a praia bonita, vai da cultura, do patrimônio histórico, do patrimônio eh, De local, experiência, né? Um turismo de experiência, experiência. isso, e do território que tem aqui, aquele clima, aquela altitude, aquela umidade, ou aquele clima seco, o que que tem, o que aquelas pessoas comem, a história toda, por que que se come isso hoje em dia. Então, tem muita coisa que é muito interessante. E, na verdade, o que a Vera Kiss faz, a Vera Kiss, né, a ideia é ela falar honestamente sobre alimentos e alimentação. E o que eu chamo é de mediação científica, porque a gente vai buscar a fonte lá nos pesquisadores, que aí a gente trabalha com o quê? Um antropólogo que trabalha com turismo e gastronomia, sociólogo, historiador, economista, agência de turismo, nutricionista, veterinário, agrônomo, farmacêutico, biólogo, e por aí vai. Todo mundo, já falei engenheiro de alimentos, não posso esquecer, zootecnistas, todo mundo que, de uma certa maneira, estuda a alimentação por vários pontos de vista. E o nosso carro-chefe é mostrar, né?
como é que a ciência é colocada na prática, ou como o dia a dia é explicado pela pesquisa. Porque, na verdade, muito do que faz a antropologia e a sociologia é explicar o que está acontecendo, né? É diferente, de outras ciências. Não vamos entrar nessa seara, senão eu vou começar a dar aula aqui de popularização e de ciência, e não é o caso. E o outro nosso carro-chefe, então, é mostrar tudo isso, é, inspirar pessoas com essas experiências europeias, né, que é muito inspiradora. Outra coisa que eu comento é para o brasileiro parar de olhar lá para o norte e olhar para o leste um pouco, olhar, né, uma outra cultura, uma outra maneira de viver. A Rota do Diga. Turismo ela está mostrando que tem que olhar para a nossa região e o turismo regional brasileiro. É o Brasil inteiro, nós Claro. temos 2.700 municípios que trabalham com turismo. E as pessoas só pensam em praia ou só pensam em viajar para o exterior. Pois é, e é muito interessante tudo isso, assim, quando as pessoas vêm para cá, que sim, vamos nos inspirar, mas também elas acabam valorizando o que existe aí dentro. Porque às vezes vem com a cabeça assim, é perfeito a Europa. Não, não é. A Europa é feita por seres humanos, sociedades que também se equilibram, se desequilibram, são piores, melhores, e eu sempre comento para meus alunos, não há melhor, não há pior, é diferente. E as pessoas voltam valorizando. E é interessante ver como o europeu se autovaloriza, o que falta um pouco para nós brasileiros. E eu brinco muito com o mito do colonizador e do colonizado, né? O colonizador sempre parte de si para o mundo, e o colonizado parte do mundo e esquece de si. E a gente tem muito essa, essa maneira de viver, né? Esse complexo de inferioridade, que lá é melhor, mas opa, aqui é melhor. E a gente tem isso até dentro do Brasil, porque onde você vai, você come feijoada? Não, pera, para, calma. Não quero. O que que é desse lugar? Eu conto uma anedota que é interessante há um tempo, porque as coisas, a ciência vai evoluindo, né? E as modas dentro da ciência vão evoluindo. Então, alguns anos atrás estava muito a questão da gastronomia mesmo, e da antropologia, sociologia, e eu cheguei a dar algumas aulas aí no Brasil, e as pessoas me ofereciam croissant, me ofereciam pão chocolate. Falavam, não, gente, eu quero broa de milho. E uma vez que eu pedi num hotel, eu estava com meu marido, eu pedi uma cestinha de café no quarto. Falei, ai, nós dois, vamos tomar café. Veio uma cestinha cheia de pão francês, num restaurante, num hotel típico do Rio de Janeiro, da frente do mar, ou seja, não tinha como mentir que estávamos no Rio de Janeiro. Se você der São Paulo na Avenida Paulista, a gente finge que está em Nova York, mas ali, de frente para a praia de Copacabana, e aquilo me frustrou. Eu queria broa de milho, pão de queijo, pão, pão de cará, pão, aquele sovado, ou seja, essa questão de, pô, estamos aqui, vamos valorizar isso. O E aí, brasileiro tem que retomando, aprender a valorizar a sua cultura, né? sim, e cada um, como você falou, né? Cada um seu estado e o seu modo de ser, não ficar buscando o modo de ser do outro. Por isso que às vezes vem para cá e se frustra, porque vem procurando uma perfeição. E não existe. Existe o quê? Um respeito e uma valorização. E a outra questão do valorizar, e essa questão da valorizar a cultura, o europeu, ele não foi é, imbuído, colonizado por essa cultura do fast food, de come rápido. Tem a questão do saxão, que é diferente a maneira como ele come. Mas o europeu latino, ele ainda preza a refeição dele, a comidinha da mãe dele, do bairro dele, da cidade dele, e que acho que nós temos que valorizar e que a gente tem uma comida maravilhosa no Brasil, né? E, enfim, e fora a questão toda de sustentabilidade. Enfim, e aí o carro-chefe da Vera Kiss, o outro, né, que a gente trabalha muito, é a comunicação. Como vamos comunicar isso? Como falar com as pessoas sobre alimentação? Porque hoje em dia muito interessante, mas todo mundo pode criar o seu canal de comunicação, isso é muito interessante, mas nem todo mundo, você é jornalista, você sabe, nem todo mundo sabe o que é informar e comunicar. E aí a gente vai metendo os pés pelas mãos, fazendo
de boa fé muita coisa errada. Ah, tá bom, mas a sua identidade visual não tá legal. Ah, mas não faz mal, as pessoas não ligam. E sem saber que por trás tem muita coisa e que está causando mal-estar nas pessoas, embora as pessoas ainda não saibam. Então, essa é outro trabalho que a Vera Kiss faz é o de ensinar as pessoas, não ensinar, porque eu acho que cada um o seu métier, né? Não quero transformar ninguém em jornalista, nada, mas ensinar as pessoas a serem editoras. Então, eu preciso de um texto, quem que eu vou procurar? Eu preciso de uma identidade visual? Sim, preciso. O que que eu quero? Porque senão fica todo mundo com o mesmo logotipo, todo mundo com a mesma fonte, todo mundo com o mesmo tipo de texto, todo mundo com a mesma roteirinho de vídeo no YouTube, todo mundo com o mesmo nome de empresa, enfim, e com os mesmos projetos. E o mundo é tão rico, a gente pode fazer projetos diferentes, né? É isso que faz a Vera Kiss no seu todo. E o turismo, e que a gente acaba fazendo um pouco também, né? Porque as pessoas viajam muito para aprender com a gente, acabam também fazendo um pouco de turismo. Eu tive o prazer de te conhecer num treinamento que você realizou em São Paulo, que eu fazia uma assessoria. E lá, a hora que você começou, você até olhava para mim e falava assim, Adriana, mas isso você já conhece, isso eu até me senti lisonjeada. Mas, por exemplo, na fotografia, eu sou jornalista, eu amo escrever. E eu sempre valorizei a profissão dos outros profissionais também. E eu não quero roubar lugar e cena de ninguém. Por exemplo, existe o fotógrafo que é expert em fotografias. Eu faço o meu melhor, né? Porque a gente tem sempre que fazer o melhor. Mas você não é obrigada a ser assim a perfeita naquilo, porque existem outros profissionais que são perfeitos naquilo, cada um no seu quadrado. A Sim, gente vai metendo a cara um pouquinho, como você disse, né? E lá eu percebi a importância do conhecimento e de também aprender, e você tem um pouquinho dessa responsabilidade na Rota do Turismo, porque eu vi lá você mostrando todo esse teu conhecimento e mostrando a importância das pessoas valorizarem a sua cultura. Eu falei, espera um pouquinho, por que não a gente criar um turismo focado no regional? Porque é isso que o povo quer. E com a pandemia, Juliana, eu percebi ainda mais essa necessidade, porque ficou todo mundo dentro da sua casa, querendo viajar e com medo de viajar. Falei, espera um pouquinho, mas nós temos municípios tão próximos que as pessoas desconhecem. Então, sim. por que não começar a mostrar, né? E aí surgiu a Rota do Turismo. E é por isso que eu venho aqui te fazer aquele convite, porque você tem o expertise da alimentação, de trazer um pouquinho desse conhecimento, de uma vez por semana, a cada 15 dias, de você estar nos presenteando com algum artigo, mostrando um pouquinho dessa importância, dessa cultura local e daquilo que você, vamos supor, você está na França, e aí você vê regiões parecidas com o Brasil. Então, a gente está fazendo um pouquinho dessa migração, Essa- né? Uhum, Mostrando, aqui na França tem isso, mas no Brasil também tem isso. Porque você conhece o nosso uhum. país melhor do que ninguém. Aceita o desafio? Aceito, claro, aceito, aceito. E quero só chamar, aceito assim, me sinto lisonjeada, espero poder cumprir, né, com qualidade com o seu canal. E queria só lembrar, assim, né, para quem está fazendo parte desse projeto, das pessoas que vão aderir, que isso é bem vanguardista. Já dizemos que é uma realidade, mas é de vanguarda, porque se procura sustentabilidade. E hoje o turismo sustentável é, assim como a alimentação sustentável, é a alimentação local, é o turismo local. Então, assim, é muito interessante, por isso eu até chamo quem mais quiser né, participar do seu canal, porque é muito interessante. A gente não pode falar, né, não é que né, você descobriu a América, nada, mas é uma coisa, uma sacada de quem já sacou isso e de quem está fazendo muito importante, porque cada vez mais esperemos que os turistas sejam
mais engajados nessa questão do local, não, por tudo, né? E, e, e assim, de novo, né, para as pessoas, as rotas de vocês, eu falo, eu sinto muita falta. Eu sou da época em que pegava a Dutra e meu pai falava, aquele lá tá cheio de caminhoneiro, vamos lá? Porque tinha uma comida boa. Hoje em dia a gente tem de São Paulo a Rio na Dutra, a mesma coisa, com o mesmo menu, com as mesmas coisas, e aqueles docinhos regionais que não é mais a dona Chica, como eu falei, que desce né, da Serra da Mantiqueira para vender o docinho dela. Então, isso eu sinto muita falta. Falta cultura. Para mim, acho que falta cultura no turismo. E às vezes fico meio chateada quando vem gente para cá. Eu só quero ver a torre. Não, mas espera. Cultura, por que que ela existiu? Por que que ela ainda existe? O que que ela representa? E acho muito interessante. Eu vou ser uma fã de vocês, assim, vou ser cliente dessas rotas porque é maravilhosa. Acho muito legal. Obrigada, Juliana. E E aceito o acho... convite. Ai, que bom, eu fico muito feliz. Bom, e você aí na França hoje, como que vocês estão pós-pandemia? O que está acontecendo? E você, além dos teus treinamentos presenciais, você também está fazendo o IAD, né? Que é o treinamento à distância. Sim, sim. É, vamos falar, como Europa, a gente está saindo de uma pandemia, no meio de uma guerra, né? Primeiro ano de guerra, com a questão de que esses países cooperavam muito com relação a gás, principalmente para a Europa, então a gente está passando assim por umas crises econômicas e de energia, de outras coisas, inflação, mas esse é o mundo inteiro está passando por isso. Então está sendo um pouco difícil gerir, mas acho que isso é uma crise mundial, né? Aqui a gente porque a gente está sendo atingido diretamente por essa crise, a América Latina a questão política, enfim, todo mundo está passando por isso. A Vera Kiss, agora, né, esse ano, ela está com a programação toda preparada, com as nossas visitas técnicas, jornadas de visitas técnicas na França, Espanha, Portugal e Itália, durante o ano todo, o nosso curso em Madrid, de Gestão da Qualidade e Legislação Europeia, e o curso de especialização em marketing. E durante a pandemia, a gente conseguiu desenvolver uma boa programação também EAD, que é o Papo à Mesa, aos sábados, que a gente apresenta alimentação de outras formas. Também os seus colaboradores são bem-vindos, podem propor, apresentar alguma coisa no Papo à Mesa, participar, que é maravilhoso. O ano passado a gente fez sobre dieta e turismo mediterrâneo, então a gente pode falar de outras coisas também. E a gente tem, como eu comentei, agora um curso novo de comunicação para o setor dos alimentos e alimentação, que é uma pós-graduação com a Universidade de Zaragoza. Temos um workshop de avanços e controvérsias sobre alimentos. A gente já falou sobre sustentabilidade. Ano passado falamos sobre fome. Esse ano vamos falar do problema da comunicação, que está bem delicado em todos os setores. E temos um que é o Conecta, que são aulas quinzenais, mensais agora, que são aulas magnas para ajudar as pessoas a internacionalizarem, saírem de dentro da faculdade. Esse é um programa mais para jovem. E é isso, e assim, e do Papo à Mesa, adoraria ter um público mais maduro, para as pessoas não falarem só de alimentação, de colesterol, mas falar de história, como é que vivem os pescadores que trazem o peixe para a gente, o que que se faz na festa de Santana, e tudo que é voltado à alimentação. Mais uma vez, por isso que assim, convido você também e os teus colaboradores, porque é um espaço que dá para a gente falar de alimentação de outra maneira. Então, é isso tudo que a gente está fazendo, mas, sim, no meio de uma boa crise, né? Porque todo mundo acha que a crise é só aí. Não. É, não, mas eu falo, né? Brasileiro sempre dá um jeitinho, a gente sempre vê as boas experiências e o que a gente pode estar aproveitando e reinventando a roda, né? Sim, sim, sim. Tem que ser. Tem que ser. Que legal, Juliana. Bom, eu fico à sua disposição. Tem alguma informação que você gostaria de estar colocando aqui? Convite para as pessoas que queiram fazer esse treinamento? Sim, claro, convites. Olha, convite. Primeiro, é mais fácil talvez seguir o nosso Instagram, @veraquiz__. Se não, depois temos
o nosso site, onde as coisas estão mais aprofundadas, que é o verakiss.com, e o nosso blog verakiss.com/blog, que a gente sempre traz texto, novidade, etc. Em 2023 a gente vai ter vai ter novidade, porque a gente vai ter textos mais culturais, filosóficos, e num outro blog textos mais pé no chão. E convido, assim, eu convido para esses treinamentos, sim, para entrar no Vera Kiss Ensina, principalmente esse de comunicação na área de alimentos, é um curso que a gente fala de estratégia. O que é esse mundo da comunicação? O que é a internet? O que é um Instagram? O que que a gente está fazendo com o Instagram na mão? O que que a gente está fazendo com o LinkedIn? O que que a gente realmente está fazendo e causando no bom sentido e no mau sentido? Depois a gente tem é, uma parte de identidade visual, que é para aprender escolher um logo, né? Não é qualquer coisa que a gente põe ali, não é pega um Canva e vai saindo fazendo, pelo menos um Canva pago, que já é melhorzinho. Depois a gente tem uma parte de redação, jornalismo, que é para escrever, saber assim como é que se escreve. Agora a gente também colocou na época que você fez esse curso, não tinha, a gente colocou jornalismo gastronômico, jornalismo científico, separamos. Tem uma parte de fonte de informação, onde é que eu busco informação e como é que eu uso essa informação, e não é só ela textual, ela é também de imagem e tudo. Temos um curso, né, um módulo só de fotografia, um módulo só de ilustração, um módulo de vídeo, voz, né, que são os podcasts e vídeos. Temos um módulo de infografia, porque infografia é uma coisa super importante, até com o Muito, Renato, que você fez, Renato Brandão, mas sim. agora são 8 horas, você fez 2 horinhas com o Renato, são 8. E, por fim, a gente termina esse curso, né, de pós-graduação, chancelado, então, como eu disse, pela Universidade de Zaragoza, da Espanha, com food sketching, uma maneira nova de anotar. A gente não precisa anotar, mas escrevendo. Isso para uma jornalista é muito bom. Você Sim. faz as suas anotações por sketching. E era isso que eu e convido, quanto mais gente fizer, mais gente, Adriana, acho que você está junto comigo. Quanto mais gente informar e comunicar melhor, acho que a sociedade agradece. Nossa, e como, viu, Juliana? E é como eu digo, né? A importância de você conhecer todo o setor. Hoje eu tenho o privilégio de falar que eu conheço toda a cadeia produtiva da cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, para quem não sabe, é alimento. E por isso que Sim, eu achei muito importante estar nesse seu treinamento para conhecer um pouquinho da nossa história. E você tem que, quando você fala sobre qualquer assunto, você tem que saber sobre o que você está falando. Isso é muito importante. E sim. aprender a aprender sempre. Esse é meu ditado. Sim, sim, não, é maravilhoso. E é isso mesmo, saber do que, tô falando, que a gente está falando, né? Para não falar, para não fazer pataquada. Porque às vezes a gente fala pela gente, mas é honesto com a sociedade falar o que a gente pensa ou a gente tem que mostrar para as pessoas o que é e cada um tira a sua conclusão? Aí a gente já fala que são, né, modos de informar mais anarquistas, mais liberais no bom Imparcial. sentido, né? Eu digo que é Imparciais. imparcialidade. Você fala o fato. Entenda quem quer. Sim, 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 sim. Sim, e ajudar as pessoas a buscar fazer o caminho na cabeça delas, né? Tem gente que vai parar no primeiro, no segundo, gente no quinto capítulo. E gente que vai ler os 10 capítulos e não vai entender de uma maneira diferente da nossa. E vai querer muito mais. Juliana, Ai, que maravilha. muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por essa entrevista. Fico sempre à sua disposição e qualquer novidade, estamos aqui. Olha, eu que agradeço e estou à disposição, tanto eu, Juliana, para escrever para vocês, mandar novidades, como a Vera Kiss para o que vocês precisarem, o que a gente puder apoiar, a gente está aqui. Je sous-signais, certifié acquis de droit que Valdette Adriana Fagundes da Silva a fréquenté la formation à comida.com, formation pratique en communication sur les aliments par Internet, réalisée par l'association Verakis les 26 et 27 octobre 2019 à São Paulo, Brésil, totalisant 18 heures d'études et apprentissage sur le thème en question. São Paulo, le 27 octobre 2019.